Fala, mestre! Tudo tranquilo? Nessa aula vamos conversar sobre o campo elétrico. E o que seria o campo elétrico? O campo elétrico é a maneira através da qual as cargas se comunicam entre si. Pensa comigo, mestre. Tem uma carguinha que atrai ou repele outra. Te pergunto, como é que essa outra carguinha sabe que tem essa uma repelindo ela? Como é que ela sabe que elas estão mais próximas para a força ser mais intensa? E a resposta para todas essas perguntas é: a carga elétrica que eu chamei de uma gera em torno de si um campo elétrico. E este campo elétrico poderá ser percebido pelas outras cargas. Como é que as outras cargas percebem esse campo elétrico? Através da força de interação entre essas duas cargas. Portanto, o campo elétrico é a maneira através da qual as cargas comunicam para as outras a sua existência. Claro que elas comunicam através desse campo elétrico com uma força elétrica que surge na carguinha que a gente vai chamar de prova. Então olha para cá, mestre, ó. Eu tenho essa carguinha que pode ser positiva ou negativa, mas eu escolhi que a carga de prova seja positiva e ela é colocada nesse ponto do espaço e fica sujeita à ação de uma força. Qual é a explicação para isso? A explicação para isso, mestre, é que essa carguinha está sujeita à ação de uma força elétrica gerada pela existência de um campo elétrico onde essa carguinha de prova está. E qual é que é o valor do campo elétrico? Por definição, o campo elétrico onde essa carguinha de prova está é o valor da força que a carga de prova recebe pela unidade de carga. Ou seja, sabendo o valor dessa força, sabendo o valor da carga elétrica que recebe a ação dessa força, dizemos que a carguinha de prova Qzinho está em presença neste ponto de um campo elétrico, que é calculado pela razão entre a força que a carga de prova recebe e a própria carga de prova. Portanto, a unidade do campo elétrico seria newtons por coulomb. Então, quantos newtons existe de força a cada unidade de carga nesse ponto? Por exemplo, se eu disser que nesse ponto tem um campo elétrico de 3 newtons por coulomb, significa, mestre, que a cada coulomb de carga que eu colocar aqui, haverá uma força de 3 newtons. Então, se eu colocar uma carguinha de prova de 2 coulombs, se é 3 newtons a cada coulomb, 3 newtons por coulomb, haverá uma força elétrica de 6 newtons. Afinal de contas, é 3 newtons a cada coulomb. Olha a pergunta que eu vou te fazer agora, mestre. Então, o valor do campo elétrico depende ou não depende da carga de prova? Boa pergunta, né, professor? Se a carga de prova fica sujeita à ação de uma força, então quer dizer que ela não influencia no valor do campo elétrico. Quer dizer que o valor do campo elétrico onde a carguinha de prova está não depende do seu valor. Eu sei, mestre, que é difícil assimilar isso olhando para essa equação. Eu tenho força por carga, então depende da carga. Na verdade, quando a gente divide pela carga elétrica é para dizer a cada coulomb. Independente da carga de prova, o campo elétrico ali, no meu exemplo anterior, é de 3 newtons por coulomb. Isso significa que a cada coulomb que eu colocar aqui, surge uma força de 3 newtons. Então, 2 coulombs haverá 6 newtons de força, 3 coulombs haverá 9 newtons de força, 4 coulombs haverá 12 newtons de força e assim sucessivamente. Mas o valor do campo elétrico continua sendo o mesmo, percebeu? 3 newtons a cada coulomb. Então, o valor do campo elétrico não depende da carga que sofre a ação da força devido à existência desse campo elétrico. O campo elétrico vai depender só de quem gera este campo elétrico, que a gente vai chamar de carga geradora. Mas antes de falar sobre isso, mestre, presta atenção aqui, ó. Se eu sei que o campo elétrico onde está a carga de prova é a força que a carga de prova recebe a cada coulomb de carga que a própria carga de prova tem, eu posso reescrever essa equação dessa forma, dizer que a força é igual ao campo vezes a carga. Eu posso passar a carguinha multiplicando e aí fica campo vezes carga é igual a força. E aí dá origem ao bem útil que até o final da eletrostática vai nos acompanhar, FEC. Quer dizer que a força é igual ao campo vezes a carga. E presta bem atenção nisso, mestre. Ó. O campo elétrico não depende da carga de prova, mas quanto maior for a carga de prova, maior é a força que essa carga de prova recebe devido à ação do campo elétrico onde ela esteja.
Mais uma coisinha para a gente perceber e relacionar com o que a gente já aprendeu e já viu várias vezes na física. Eu tenho força, que é uma grandeza vetorial, eu tenho campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, e tenho a carga elétrica, que é uma grandeza escalar. E sempre que aparece essa forma desse jeito, mestre, ó, uma equação que diga vetor é igual a vetor vezes escalar, isso significa que pelo menos a direção da força e do campo elétrico, a direção desses dois vetores é a mesma. Quando é que o sentido será o mesmo? Nesse caso, quando a carga elétrica de prova for positiva, o sinal, o sentido do campo elétrico e da força elétrica serão os mesmos. Ou seja, carga de prova positiva fica sujeita à ação de uma força sempre do mesmo sentido que o campo elétrico. Carga de prova negativa, se surgisse um menos aqui na frente desse vetor, mestre, saberíamos que força elétrica e campo elétrico têm sentidos contrários. Portanto, sobre carga elétrica de prova negativa, há uma força elétrica oposta em sentido ao campo elétrico. Quer dizer que o que eu contabilizar para o sinal da carga de prova vai me dizer se a força que essa carga de prova recebe é do mesmo sentido que o campo elétrico, onde ela está, ou se a força é de sentido contrário ao do campo elétrico, de onde ela esteja. Então, nesse exemplo, mestre, como é que será que é o campo elétrico a que está submetida essa carguinha de prova? Pois bem, se ela é uma carga de prova positiva e a força aponta para lá, o campo elétrico também deve apontar para lá. Quer dizer que se a carga de prova é positiva, ela está sujeita à ação de um campo elétrico que é vetorial, cuja orientação é idêntica à orientação da força elétrica que sobre ela atua. Mas, professor, se o campo elétrico é gerado por uma carga de prova, nesse desenho, cadê a carga de prova? Espera aí, mestre. Pronto, mestre, tá aqui o desenho. Ó, eu sei que se a força aponta para lá, eu tenho que ter outra carga aqui para completar na linha de ação entre a carga geradora e a carga de prova a direção da força que atua sobre a carguinha de prova. Aí eu te pergunto, mestre, essa carga geradora que gera este campo elétrico que causa essa força nessa carguinha de prova, a carga geradora, será que ela tem que ser positiva ou negativa para gerar um campo desse jeito? Pois é, professor, como é que eu vou saber disso aí? Tu não disse nada ainda. Presta bem atenção nisso, mestre. Se a força aponta para lá, essa carguinha de prova positiva está sendo atraída ou repelida pela carga geradora? Muito bem, ela está sendo repelida. Se ela está sendo repelida pela carga geradora, isso significa que a carga geradora é uma carga positiva ou negativa? Ora, quem repele cargas positivas são cargas positivas também. Portanto, nós já sabemos que para uma carga elétrica positiva, o campo elétrico é saindo para longe da carga elétrica positiva. Logo mais a gente vai ver como é que se desenha o campo elétrico próximo de uma carga elétrica positiva ou negativa. Mas aqui já está aparecendo, não é, mestre? Eu tenho uma carga positiva e o campo elétrico gerado por essa carga geradora positiva, onde está a carga de prova, aponta para lá. Lembre-se, independente do sinal da carga de prova, quem gera este campo elétrico é a carga geradora. Então esse sentido é definido somente pelo sinal da carga geradora. Tá, professor, mas se o campo elétrico depende tanto dessa tal de carga geradora, como é que eu calculo ele em função da carga geradora? Muito boa pergunta, mestre. Excelente, inclusive. Professor, foi tu que fez. Pois é, eu acabei de perceber ao fazer esse comentário. Vamos desenvolver, mestre, isso aqui, ó. Força igual a campo vezes carga. A força eu sei quanto vale entre essas duas cargas. Eu não desenhei a força aqui de repulsão sobre a carga geradora, porque por enquanto não nos interessa olhar para essa força. Mas essa força é aquela força vista na aula anterior. É a força eletrostática regida pela lei de Coulomb, né? Da interação eletrostática entre duas partículas. Então vamos escrever essa força, ó. Força é igual a K vezes Q, vezes Qzinho, vezes cada uma das cargas, sobre a distância entre elas elevada ao quadrado. E isso é igual ao campo elétrico gerado pela carga geradora, vezes a carga elétrica de prova.
Portanto, eu vou simplificar aqui a carga de prova, aliás. Então, eu simplifico a carga de prova e eu descubro que o campo elétrico em função da carga geradora tem módulo K vezes Q sobre a distância de onde está a carga de prova, que é o ponto onde é gerado este módulo de campo elétrico devido à carga geradora, vezes Q sobre a distância ao quadrado. Opa, me esqueci. Então, eu sei que o campo elétrico em função disso, em função da carga geradora, vale kq sobre d ao quadrado. Eu sei, mestre, nesse momento deve estar pensando, mas é tão parecida com a outra equação, como é que eu vou diferenciar essas duas, kqq sobre d ao quadrado e kq sobre d ao quadrado? É só tu pensar, mestre. Para uma carga elétrica gerar campo elétrico, eu só preciso dela. Ela gera o seu campo elétrico e o campo elétrico a acompanhará onde quer que ela vá. Para que exista força elétrica é necessário de duas cargas, pelo menos. Por que são necessárias pelo menos duas cargas? Porque é uma interação entre dois corpos carregados eletricamente. Portanto, para que exista força elétrica, eu preciso que tenha duas cargas. Para que haja campo elétrico em um determinado ponto, eu não preciso de duas cargas, eu preciso apenas de uma carga elétrica geradora. Portanto, o campo elétrico nesse ponto é kq sobre d ao quadrado e K é aquela constante eletrostática que quando no vácuo vale 9 vezes 10 na 9 newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Qzão, aliás, é a carga geradora em coulombs e D é a distância em metros do ponto onde estamos calculando o campo elétrico até onde a carga geradora de campo elétrico se encontra. Quer dizer que o campo elétrico também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Perfeito, mestre. Quer dizer que em módulo, um campo elétrico sempre diminui com uma proporcionalidade inversa ao quadrado da distância. O que significa isso? Tu já sabes da aula anterior, mestre. Quer dizer que se a distância dobra, o campo elétrico fica 4 vezes menor. Quer dizer que se a distância é reduzida à metade, o campo elétrico ficará 4 vezes maior, como está aparecendo no gráfico aqui do lado. E agora, mestre, chegou a hora de conversarmos sobre as linhas de força, que são a representação do campo elétrico próximo a uma carga. Se é uma carga elétrica positiva, essas linhas de campo elétrico são sempre originadas na carga positiva e direcionadas para o infinito. Por isso nós dizemos que para uma carga elétrica positiva, o campo é divergente, quer dizer, as linhas de campo divergem da carga positiva para o infinito. E para uma carga elétrica negativa, as linhas de campo elétrico ou linhas de força, é a mesma coisa, mestre, elas se originam em qualquer ponto do espaço, pode ser até uma carga elétrica positiva, mas findam, terminam na carga elétrica negativa. Então, as linhas de campo para uma carga elétrica geradora negativa são sempre chegando na carga negativa. Por isso, disse que o campo elétrico de uma carga negativa é convergente, porque as linhas de campo elétrico convergem para a carga negativa. Agora, vamos pensar, se eu tivesse mais de uma carga geradora e eu precisasse saber em determinado local, em determinado ponto, qual é o campo elétrico resultante, como é que será que eu ia fazer? Professor, é aí que eu tenho medo, hein? Porque é mais de um, é difícil. Calma, mestre, dá uma olhada aqui. Imagine que eu tenho, nesse nosso exemplo, uma carga Q1 geradora de campo elétrico, só que a Q1 é positiva. E a carga Q2, geradora também de campo elétrico, é uma carga negativa. E a questão te pergunta, em determinado ponto no espaço, para onde aponta o campo elétrico resultante, qual seria o seu valor? Não te preocupa com isso, mestre, porque é bem fácil. Tu já sabe resolver, porque tu viu como é que se faz para calcular a força elétrica resultante. E aqui é bem parecido. Primeiro, tu desenha o campo elétrico de cada uma das cargas. Independente de existir outra carga ou não na situação, cada carga gera o seu campo elétrico, que independe das demais. Então, neste pontinho aqui, a carga elétrica positiva gera um campo elétrico saindo. Por isso eu chamei esse campo de E1. É o campo elétrico gerado pela carga positiva Q1. Então, faz do pontinho para longe da carga elétrica Q1 o campo elétrico que ela gera nesse ponto. Já a carga elétrica
Q2, por ser negativa, gera um campo elétrico chegando. E então, na mesma linha que une o ponto à carga 2, agora tu faz um vetor chegando em direção à carga 2. Então, neste ponto, existe ao mesmo tempo um campo gerado pela carga 1, um campo gerado pela carga 2, e o campo elétrico resultante é obtido pela adição vetorial de cada um desses campos elétricos. Observe ali no desenho as paralelas a cada um dos vetores se cruzando em determinado ponto, e ali marca o final do vetor resultante. E esse vetor resultante tem a direção horizontal e para a tua direita, mestre. Mas qual seria a sua intensidade? Um módulo do campo resultante? Bom, já que campo elétrico é uma grandeza vetorial, para descobrir qual é que é o campo elétrico resultante, tu faz como sempre fez para vetores. Em mesmos sentidos é só somar, em sentidos contrários maior menos menor. Quando forem perpendiculares, tu faz Pitágoras para achar o módulo, e como é o caso do desenho ali do lado, tu pode resolver isso pela lei dos cossenos aplicada a vetores. Agora eu tenho uma pergunta para ti, mestre. Será que se eu colocasse uma carguinha de prova naquele ponto, ia mudar o campo elétrico resultante naquele ponto? A resposta para essa pergunta, mestre, é que não, pelo simples fato de que a gente determinou como era o campo elétrico nesse ponto sem se preocupar se ali havia ou não uma carga ou uma carga de prova, porque o campo elétrico em determinado ponto não depende da carga de prova, não depende da carga que ficará sujeita à força devido à existência de um campo elétrico ali. Então, mesmo que eu coloque uma carga elétrica positiva ou negativa aqui, o campo elétrico permanece exatamente igual. Agora eu quero testar uma hipótese que eu mostrei antes para ti, mestre. Se eu colocar uma carga elétrica positiva ali, será que o campo elétrico que aponta para a direita, porque não depende do sinal da carga de prova, gera uma força no mesmo sentido do campo elétrico? Porque sobre carga elétrica positiva, quando a carga de prova for positiva, a força tem sempre a mesma orientação do campo, não é o que eu te disse antes? Então pensa, a carga Q1 atrai ou repele a carga que eu coloquei ali naquele ponto, a carga de prova. Se a carga de prova é positiva, é repelida por Q1, porque Q1 também é positiva. E a carga Q2 atrai ou repele a carga de prova? Atrai, porque se a carga de prova é positiva e a carga Q2 é negativa, existe atração entre essas duas cargas. Então, essas duas forças que Q1 e Q2 exercem sobre a carga de prova têm uma força resultante na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico resultante ali. Agora, apaga tudo isso e pensa comigo. Se por acaso eu colocasse ali uma carga elétrica negativa, vamos de novo. A carga de prova negativa é atraída ou repelida pela carga Q1? Atraída. E pela carga Q2, já que a carga de prova é negativa e a carga Q2 também é, essas cargas se repelem. Então essa força de atração pela carga Q1 e de repulsão pela carga Q2 gera uma força resultante que tem sentido contrário ao campo elétrico resultante naquele ponto. Portanto, fecha o que eu falei para ti antes, mestre, que se a carga de prova for negativa, a força elétrica que atua sobre ela é contrária ao campo elétrico de onde ela está. E o campo elétrico não muda em absolutamente nada se eu colocar uma carga de prova positiva ou negativa naquele ponto onde a gente determinou o campo elétrico resultante. Tá. Mas e se a questão perguntar como é que fica o desenho das linhas de força próximo a um par de cargas elétricas? Por isso que a gente vai falar sobre as linhas de força para um par de cargas. Se eu tenho duas cargas elétricas positivas próximas entre si, cada campo elétrico de cada uma das cargas deve ser divergente. Carga elétrica positiva gera campo divergente, a gente já viu isso. Quer dizer que as linhas de campo devem se originar na carga positiva e ir para o infinito. Eles devem ser da carga positiva para longe. Só que duas linhas de campo elétrico ou duas linhas de força nunca se cruzam, porque ali no ponto a gente considera a existência simultânea de dois campos elétricos e isto é impossível. Quer dizer que as linhas de força ou linhas de campo próximo à carga, entre as cargas, melhor dizendo, vão se afastar. As linhas se deflexionam para que elas não se cruzem. Portanto,
entre duas cargas elétricas de sinais idênticos, de sinais iguais, isso sempre vai acontecer. Entre as cargas haverá uma deflexão das linhas de força para que elas não se cruzem. E então tu vai identificar que no meio não tem nenhuma linha de força, não tem nenhuma linha de campo, a gente considera que algum ponto intermediário entre essas duas cargas, o campo elétrico seja nulo. Não tem campo elétrico porque não tem representação de campo elétrico. E se te perguntarem qual dessas cargas elétricas é maior em módulo, será que é a carguinha da esquerda ou será que é a carguinha da direita? Se tu está pensando em responder que é a da direita, mestre, acertou. Por que a carga elétrica que está na direita é a carga maior em módulo? Porque a representação das linhas de campo elétrico é mais densa por unidade de área próximo a essa carga. E sempre que houver mais linhas de campo elétrico por unidade de área, maior é a intensidade da carga elétrica próxima a esse ponto. Então a gente pega uma região próxima à carga da direita, uma região próxima à carga da esquerda, a gente percebe que o número de linhas a uma mesma distância, pensando-se na carga da direita, é maior, então ela deve ter módulo maior. Então mais linhas de campo próximo onde tem mais carga elétrica, menos linhas de campo próximo onde tem menos carga elétrica. Mais uma perguntinha aí, mestre, para ficar bem completa a história de um par de cargas de mesmos sinais. Se essas duas cargas elétricas fossem negativas, o que se alteraria nesse nosso desenho aqui? Alteraria que, além das linhas de força não se cruzarem no meio, porque é igual, né? Fica a mesma coisa quando as cargas têm sinais iguais, ao invés de ser divergente o campo, seria para cada carga convergente. Então ia unicamente mudar o sentido dessas linhas de força para as cargas negativas, já que para a carga negativa o campo elétrico é convergente. E se as cargas elétricas do par de cargas têm sinais contrários, próximo à carga positiva, tu vai fazer um campo saindo, próximo à carga negativa, tu vai fazer um campo chegando, e tu percebe que essas duas cargas, que as duas cargas têm sinais contrários, porque a linha de campo elétrico se origina numa delas e termina na outra. Então, se uma delas é positiva, a outra tem que ser negativa. Então, quando separar as linhas de força entre as cargas, elas têm sinais iguais. Quando as linhas se juntarem, se acrescentarem entre as duas cargas, significa que as duas cargas têm sinais contrários. E, inclusive, se há representação de linhas de força entre as cargas, ali o campo elétrico nunca será nulo. Para um par de cargas elétricas de sinais contrários, o campo elétrico nunca é nulo entre as duas cargas. E se te perguntar nesse desenho, mestre, qual é que das cargas que tem maior módulo, tu vai dizer que é a carga negativa, porque próxima a ela tem mais linhas de campo elétrico sendo representadas, portanto, a carga elétrica negativa tem mais intensidade. E agora, mestre, chegou a hora da gente conversar sobre o campo elétrico uniforme, carinhosamente apelidado de céu da física. Então, o campo elétrico uniforme, como o nome já sugere, é um campo elétrico sempre igual. Então, o campo elétrico uniforme, ele é uniforme porque ele é sempre igual. E se eu represento esse campo elétrico uniforme por linhas de força, essas linhas de força devem ser equidistantes e paralelas. Então, em um campo elétrico uniforme, as linhas de força são sempre paralelas e equidistantes, para que o número de linhas por unidade de área não seja maior em lugar nenhum. Aí o campo elétrico não será maior onde as linhas são mais próximas, porque afinal de contas não tem lugar onde as linhas são mais próximas. E para ter um campo elétrico uniforme, você vai precisar de duas placas planas paralelas carregadas com cargas de mesmos módulos e sinais contrários para que o campo elétrico se origine na carga elétrica positiva, já que as linhas de campo se originam em uma carga positiva, e terminem em uma carga, e na placa, aliás, carregada eletricamente com a carga negativa, já que as linhas de campo elétrico findam a sua existência na placa negativa, porque lá estão as cargas elétricas negativas. Claro, se origina na carga positiva, termina na carga negativa. E se a gente colocar uma carga elétrica positiva nesse campo elétrico uniforme, essa carga ficará sujeita a uma força sempre no mesmo sentido do campo elétrico, já que cargas elétricas positivas ficam sujeitas à ação de forças no mesmo sentido do campo elétrico.
Mas se tu parar bem para pensar, mestre, tu pode olhar aqui, ó. Carga positiva seria repelida pela placa positiva e, ao mesmo tempo, atraída pela placa negativa. Então, a força aponta para a direita sobre essa carga positiva, porque o campo elétrico também aponta para a direita. Sobre uma carga elétrica negativa, atua sempre uma força contrária ao campo elétrico de onde ela está. Isso já nos diz do FEC. Quando o sinal da carga for negativo, a força e o campo elétrico são contrários entre si. Então, eu posso pensar que se eu tenho a placa positiva na esquerda, a carga negativa seria atraída pela placa positiva e a carga negativa seria repelida pela placa negativa. Portanto, só pode ter essa hipótese da força para a esquerda aí no que tu está enxergando, mestre. Por quê? Porque o campo elétrico aponta para a direita e sobre uma carga elétrica negativa, a força é sempre contrária à direção, aliás, ao sentido do campo elétrico de onde ela está. Mesma direção e sentido contrário. Mas isso não é o mais importante, mestre. O mais importante é conseguir perceber que se força igual a campo vezes carga, se FEC, está certo e está de fato. O campo elétrico nessa situação ele é sempre igual, ele é constante. Se a carga de prova não mudar magicamente, porque ela não muda, a força resultante sobre essa carga de prova também vai ser constante. Daí a gente entrou em dinâmica. Quando a força resultante é constante, a aceleração que o corpo sofre também será. E quando a aceleração é constante em módulo, direção e sentido, a gente abre duas possibilidades. Uma delas é MRV e a outra é a trajetória de um lançamento horizontal, que é de uma trajetória parabólica. Vamos primeiro para o primeiro caso. Se este corpo parte do repouso, ou essa partícula negativa parte do repouso, ela vai sofrer uma aceleração no mesmo sentido da força resultante. Lembram? Força resultante igual a massa vezes aceleração, e a força resultante e a aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se sobre essa partícula a força é para lá, a aceleração também será. Ela vai ter um movimento partindo do repouso uniformemente acelerado. E essa partícula também se partir do repouso. Porém, se as partículas não partirem do repouso, vai ter que perceber, mestre. Se a velocidade inicial tiver mesmo sentido da aceleração, lembra? Aceleração e velocidade inicial com o mesmo sentido, os movimentos acelerados. Caso a velocidade inicial seja oposta à aceleração e velocidade com sentidos contrários, movimento retardado. Então, tu vais ter que parar para pensar na hora da questão, mestre. Se eu tenho uma carguinha positiva, a força é a favor do campo, a aceleração também. Se eu tenho uma carguinha negativa, a força é contra o campo, a aceleração também será contra o campo. Daí depende para onde aponta a velocidade inicial, o movimento vai ser acelerado, se concordar com a aceleração da partícula, e vai ser retardado se a velocidade inicial se opuser ao sentido da aceleração, que esse corpo fica sujeito devido à existência da força elétrica constante no campo elétrico uniforme. Mas, se eu pensar numa carga elétrica positiva ou negativa, mestre? Perfeito, positiva, que é lançada de baixo para cima, que com uma velocidade inicial, mestre, isso é velocidade, com uma velocidade inicial perpendicular ao campo elétrico, perpendicular à força que essa partícula ficará sujeita quando penetrar na região onde tem o campo elétrico uniforme. Então pensa, mestre, se ela é uma carga positiva, ela vai ficar sujeita a uma ação de uma força para a direita e constante, que está a força elétrica. E se ela estava subindo por inércia, ela vai continuar subindo. Nessa direção não tem por que a velocidade variar, porque não tem aceleração nessa direção, só tem aceleração na horizontal. Então, a velocidade na horizontal vai variar e essa partícula descreverá uma trajetória parabólica, assim como quando um objeto é lançado horizontalmente no campo gravitacional. Só que aqui é o campo elétrico, que gera ação de força elétrica, e a velocidade só varia na componente perpendicular à velocidade inicial. Portanto, é muito parecido com o lançamento horizontal. A trajetória será parabólica e no sentido de tocar a placa com o sinal oposto ao da carga que ali foi arremessada. Pronto, mestre. A gente viu nessa aula
que é o campo elétrico, do que ele depende, como é que se calcula, como é que se desenha, para um par de cargas também, qual é o campo elétrico resultante. E para finalizar a aula, conversamos sobre um assunto muito importante nos vestibulares e nas provas de ensino médio, que é o campo elétrico uniforme. Espero que tu tenha gostado, espero que tu realmente pegue a lista que está aqui do lado, resolva os exercícios e tente entender o que é que tu não acertou na solução que eu mesmo preparei para ti. E se por acaso sobrar alguma dúvida, pode perguntar nos comentários, que senão eu, pessoalmente, alguém vai te responder. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.